Olá a todos, farei uma explicação bem rápida sobre morfologia matemática, escala de cinza, né, a implementação disso daí. Bem, nós vimos que precisamos percorrer a imagem e utilizar o nosso elemento estruturante. Primeiramente, nós colocaremos o elemento estruturante e vamos sobre a imagem e vamos percorrer cada elemento da imagem e do elemento estruturante fazendo a soma. E vamos guardar a maior soma de todos esses que estão sobre o elemento estruturante. Assim nós realizaremos a dilatação. Bem, então criei aqui a classe morfologia mono. Temos aqui o método de dilatação que precisa de uma imagem e o elemento estruturante. O resultado será uma imagem. Recebemos a altura, largura, a matriz de pixels da imagem e a quantidade de canais. Veja que é mono. Tudo que a gente faz em mono, a gente também faz em colorido, né? Então receba aqui a quantidade de canais. E crio aqui a imagem de saída. A imagem de saída está vazia e eu preciso agora definir a quantidade de matrizes. Então, se a quantidade de canais da imagem de entrada for 1, eu vou criar a matriz de saída também com um único canal. Se a imagem de entrada tiver 3 canais, então a imagem de saída também será com 3 canais. Mesma altura e mesma largura. Pronto. Aqui eu recebo a matriz de pixels da imagem de saída. Aqui eu guardo a altura e a largura do elemento estruturante, pois eu preciso saber para poder percorrer a imagem e também o elemento estruturante. Temos aqui dx dy, que é a metade da altura do elemento estruturante, eu vou guardar em dy, e a metade da largura eu vou guardar em dx. Para todos os canais, para todos os y e para todos os x, ou seja, eu percorrer a imagem inteira. Veja que agora eu vou guardar o maior valor. Eu vou começar com zero, porque qualquer somazinha vai ultrapassar o max, né? Então, o menor valor possível vai ser zero. Então, já começo logo com zero. Qualquer outro valor que eu conseguir somar, já ultrapassa max e eu atualizo o max. Bem, veja que aqui o y e o x tem esse deslocamento dy e dx, para que não eu faça referência a uma posição na matriz que não existe. E da mesma forma eu corrijo aqui na direita. Então tem a correção na esquerda e tem a correção na direita, né, de dy, dy. Deslocamento a mais de dy e deslocamento a menos de dy, da mesma forma com x, para não ultrapassar os limites da imagem. Bem, isso aqui percorre a imagem e para cada ponto xy eu vou ter que percorrer a janelinha do elemento estruturante. Então, para o meu y do meu elemento estruturante, vai de 0 até a altura do elemento estruturante. Para o x do elemento estruturante, variando de 0 até a largura do elemento estruturante. Bem, e está aqui a soma. Vai ser a cor no canal, no y e no x. Aqui eu desloquei o dy para a direita. Então, para voltar para a posição original, para o canto superior esquerdo do elemento estruturante e comparar a posição correta, eu tenho que voltar dy, certo? Então, por exemplo, o zero do x cair na posição zero do elemento estruturante. Da mesma forma com o x, né? Então, se eu desloquei aqui um pouquinho para frente, aqui eu reduzo a mesma quantidade. Se eu comecei em dx, eu volto dx, certo? Também do elemento estruturante aqui na direção x. Bem, isso aqui na imagem, isso aqui no elemento estruturante. Pronto, aí eu percorro corretamente a posição na imagem e a posição no elemento estruturante. Veja que eu guardei a soma. Se essa soma for maior do que max, significa que soma é o novo max. Então, eu vou dizer que max recebe soma. Faço isso para todo mundo dentro da área do elemento estruturante, passando por cima da área correspondente na imagem. Guardei a soma e aí a maior soma eu vou colocar na posição yx, xy, né? Faço um x a mais e zero o max novamente e repito tudo isso novamente até que eu percorra a imagem completa.
Ao final de eu percorrer toda a imagem completa e todos os canais, eu tenho a minha matriz de saída criadinha, prontinha, né? Então eu passo isso para dentro da imagem de saída. Veja que aqui eu tenho uma soma, então pode ser que dentro dessa soma eu ultrapasse 255. Então, como eu posso ultrapassar, dependendo do meu elemento estruturante, eu posso ultrapassar de 255. Então, eu utilizo lá o ajuste que nós já vimos lá nas aulas anteriores, o método Minmax, onde eu vou fazer com que todos os níveis de cinza estejam apenas entre 0 e 255, para não haver saturação. Bem, eu refiz os elementos estruturantes, né? Então, eu botei o valor 10, então V é igual a 10, e aí eu saí preenchendo aqui, né? Então, aqui é uma matriz de 3 por 3, né? De 5 por 5, e esse daqui é o disco, né? 0, 0, 10, 10, 10, 10, 0, 10, 0. Pronto, veja que é o tom de cinza. Você pode botar o tom de cinza que você quiser. Criei uma imagem vazia, carreguei a imagem da Lena RGB, criei meu elemento estruturante, é morfologia monocromática, um disco 33, disco 3 por 3, né? Esse é o elemento estruturante. Eu utilizei assim para não ter que botar esse monte de coisa todinha bem aqui, para reduzir a quantidade aqui, não ficar muito grande. Então, processamento de imagem, morfologia monocromática, chamei o método de dilatação e vou mostrar aqui a dilatação. A dilatação ela vai inserir, ou seja, vai deixar a imagem mais branca. O que era branco ficou mais branco, né? E o preto deu uma reduzida. Então vejo que aqui os olhos aumentaram bastante, o preto do olho deu uma diminuída. Onde tinha um detalhezinho aqui, o branco ficou mais claro. Então a tendência da dilatação é deixar a imagem mais clara. Bem, a erosão é praticamente a mesma coisa. O que vai mudar é que ao invés de máximo, eu terei o mínimo, ao invés da soma, nós teremos a diferença. Então, nós temos aqui a diferença, guardei a diferença. Se essa diferença for menor do que o mínimo, então esse mínimo essa diferença é o novo mínimo. Então, mínimo recebe diferença. Eu começo com 255, por que no mínimo? Porque qualquer diferencinha que eu fizer, por exemplo, 255 menos 1 já vai ser menor do que 255. Qualquer combinação de valor será menor do que 255. Então, meu mínimo é válido. Após percorrer a janelinha do elemento estruturante sobre a imagem, eu tenho o menor valor e eu colocarei na imagem de saída. Quando eu percorrer todos os canais, todas as linhas e todas as colunas, eu terei a matriz de saída prontinha. Eu passo para dentro da imagem. E novamente tem o mesmo problema. Como eu tenho uma diferença, pode ser que eu tenha valores abaixo de zero. Então, para corrigir, eu utilizo novamente o ajuste Minmax, onde eu quero valores sejam apenas de 0 a 255. Vejam, a dilatação deixa a imagem mais clara e a erosão deixa a imagem mais escura. Então, veja, os olhos ampliaram, aumentaram o tamanho, né? A quantidade do branco diminuiu e aqui a região escura aumentou. Bem, para finalizar, nós temos a abertura. O que é abertura? É uma erosão seguida de uma dilatação. Então, eu pego aqui a imagem de entrada, aplico uma erosão utilizando esse elemento estruturante e girei a erosão. Depois disso, eu pego essa imagem que foi erodida e passo para fazer uma dilatação. Então, essa imagem passei para cá e utilizando o mesmo elemento estruturante que foi informado. Então, está aqui a erosão. Ela amplia as partes escuras, a dilatação amplia, valoriza as partes claras, e a abertura, como é uma erosão seguida de uma dilatação, tem mais ou menos a mesma tonalidade da imagem original. Certo? Ela nem é tão agressiva quanto a erosão, nem tão agressiva quanto a dilatação. É isso. Implemente todos os outros métodos, fique à vontade. É bem simples. Se você fez o primeiro, você implementa todos os outros. Forte abraço, tchau, tchau.